Sim, agora estamos gravando, oficialmente estamos em aula, tá? Então, essa é a primeira live da disciplina de Literatura Brasileira 6. Tá? A gente vai falar sobre modernismo, na verdade a gente continua falando sobre o modernismo que a gente tem abordado aí por outros canais, né? Pelo WhatsApp, e, enfim, de algumas formas pouco ortodoxas, vamos dizer assim, tá bem? Me digam uma coisa, está funcionando para vocês esse esquema de WhatsApp? Vocês conseguem ter acesso aos áudios bonitinho? Isso não é cansativo para vocês? Beleza? Porque assim, eu pretendo continuar fazendo isso do WhatsApp. No entanto, com essa possibilidade de gravação, a gente pode gravar, eu posso gravar outras coisas, tá? E disponibilizar para vocês, tá? Por exemplo, hoje eu acho que tem alguém que não está conseguindo acessar a reunião. Só um pouquinho, pessoal. Ok. Com essa possibilidade de gravação, eu consigo eventualmente gravar alguns conteúdos e passar para vocês. Por exemplo, hoje o meu plano inicial era trabalhar com o Macunaíma, tá? Mas eu não acho que a gente vai conseguir trabalhar o Macunaíma em 2 horas, porque tem outras coisas que a gente precisa complementar, tá? Do que a gente fez até agora. Então, de repente, eu posso gravar isso e não precisa ser numa live, eu posso gravar e aí posso mandar para vocês, tá? Disponibilizar, assim como vou disponibilizar essa aula para quem não está aqui, ou para quem quiser rever algum ponto, alguma coisa, tá? A pessoa consegue posteriormente. Eu estou vendo como é que eu vou fazer isso, pelo YouTube, se eu vou só mandar para vocês, eu vou ter que baixar esse vídeo depois, tem uma operação aqui que eu tenho que fazer, mas deve dar certo, tá? E aí a gente consegue ter um bom acesso para todo mundo, tá? E abordar os conteúdos, acho que de uma maneira melhor, beleza? Então, vamos lá. Eu vou começar a apresentar a minha tela, eu vou alternar de vez em quando. O pessoal está falando que está ótimo com os áudios. Eu vou apresentar a tela, se por acaso alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode abrir o microfone, pode perguntar, pode me interromper sem problemas, tá? Até porque, como eu vou apresentar a minha tela para vocês, eu não vou estar vendo o chat, tá? Então, eu preciso que alguém abra o microfone e diga alguma coisa, tá? Eu não vou enxergar o chat, mas se vocês quiserem usar o chat, só alguém me avisa que tem coisas no chat, tá bom? Então, eu vou apresentar a nossa tela. Peraí que tá meio lento o negócio. A internet também, de vez em quando, fica meio estranho. Vocês conseguem ver? Sim. Sim, ótimo, beleza. Deixa eu ver se eu faço isso para a tela cheia. Então vamos lá, cá estamos, Literatura Brasileira 6, Modernismo Brasileiro, aula 1, 3/2/21. Estamos quase no centenário da Semana de Arte Moderna, veja só, né? Que foi no centenário da independência do Brasil, né? 1922, 1822, 1922, daqui a pouquinho, 100 anos da Semana de Arte Moderna. Com a professora mestra Patrícia Maíros. Aqui vocês têm já um conteúdo importante sobre o modernismo, tá? Vocês conhecem, alguém já viu esse quadro aqui? Sabe de quem é? Sim. Tarsila do Amaral? Tarsila do Amaral, exatamente. Esse é o Abaporu, tá? É um dos
grandes ícones do modernismo no Brasil. Tá? Aí, no caso, em outra linguagem artística, não na literatura. Não esqueçam que a literatura é uma arte, né? Aqui a gente está falando da pintura. Tá? Tarsila do Amaral, pintora brasileira, na época esposa do Oswald de Andrade, né? E uma figura central para o modernismo brasileiro. Bem? Vamos lá, modernismo. Vamos falar sobre ele. Primeira coisa, vocês têm alguma pergunta? Só um pouquinho. Alguma pergunta sobre o que eu falei ontem no WhatsApp, sobre o texto do Malcolm Bradbury, o Tornar Novo? Alguma coisa? Achei interessante porque abrangeu vários momentos da história que realmente fazem com que esse modernismo ele se concretize e não seja assim um movimento separado, sim, seja um conjunto, na verdade, né, de vários acontecimentos, várias coisas que o século, né, trouxe para que realmente isso seja viável. E não simplesmente um movimento artístico, né, como foi realmente maravilhosamente explicado. Sou suspeita de falar isso, porque já sou formada em História, então, assim, maravilhoso. Foi realmente, assim, uma retrospectiva maravilhosa. Eu fiquei encantada. Nossa, eu fico bem feliz de ouvir isso, de uma graduada em História. Nossa, agora eu estou bem cheia. Estou bem feliz. Enfim, esse texto, depois vocês vão trabalhar com ele no fichamento, tá? Ele é um texto um pouco longo, quer dizer, mais ou menos, ele tem aí umas 20 páginas, mais ou menos. Ele é um texto muito desculpa, como é seu nome? Eu sou a Catiusca, que mandei áudio para a senhora. Oi, tudo bom? Eu... Como ela falou aí, é um texto histórico, né? Um texto que tem uma série de elementos históricos que são importantes para nós e para a gente entender que o modernismo não se restringe ao Brasil. A gente está falando de um momento histórico no mundo todo, né? Que abrange o mundo todo. Ele é um movimento global, tá? E ele acontece no Brasil também, né? E a gente precisa ficar com essa ideia de que é um processo, né? De que o movimento literário também está inserido dentro de processos históricos e ele mesmo é um processo, né? Como eu falei no áudio ontem, não é que nem assim, a gente começou o romantismo aqui na publicação dos Suspiros Poéticos e Saudades. Né? Ou se a gente pensar na história, a Idade Média começou com a queda do Império Romano no Ocidente, 476. Chegou a 476, você tem que cair, amigo. Não. Né? Isso é um processo que vem de muito tempo, né, se desenrolando. Então, essa percepção é que é muito importante para nós. Né? Isso é um processo em progresso, né? Então a gente falou sobre esse estado de coisas que produz o modernismo, né? Todos esses elementos, né? Eu contrastei aí um pouco o romantismo e o modernismo, são dois movimentos muito importantes para essa construção da ideia de modernidade, tá? Eu falei do Baudelaire, mudanças no contexto, mudanças na produção literária. A produção literária vai mudar. Né? E aí eu trouxe aqui, já que nós estamos aqui todos juntos e podemos interagir, eu trouxe aqui alguns poemas para a gente ver como é que isso se opera na literatura, né? Essa progressão, essa modificação, não vou chamar de evolução, tá? Não necessariamente que vem depois é melhor, tá certo? Devir nem sempre é positivo, né? Então aqui a gente tem um poema romântico, brasileiro, Álvaro de Azevedo. Tá? Um poema de 1862? Não. 52, isso. É o meu sonho. Tá? Se vocês já leram na sala de aula com o doutor Cândido, tem uma análise espetacular desse poema. Tá? Vamos ler ele muito rapidinho. Meu objetivo não é analisar esse poema. Meu sonho. Eu.
Cavaleiro das armas escuras, onde vais pelas trevas impuras com a espada sanguenta na mão? Porque brilham teus olhos ardentes e gemidos nos lábios frementes vertem fogo do teu coração? Cavaleiro, quem és? O remorso. O remorso do corcel te debruças no dorso e galopas do vale através. Ó, da estrada acordando as poeiras, não escuta gritar as caveiras e morder-te o fantasma nos pés? Só um pouquinho que eu tenho que aprovar pessoas. Porque eu tenho que voltar, meu Deus. Pronto, entraram. Gente, de vez em quando eu vou ter que interromper, tá? Vocês conseguem ver se eu deixar assim? Sim. Sim, tá. Sim. Continuando. Onde vais pelas trevas impuras, cavaleiros das armas escuras, macilento qual morto na tumba? Tu escutas na longa montanha um tropel, teu galope acompanha e um clamor de vingança retumba? Cavaleiro, quem és? Que mistério? Quem te força da morte no império, pela noite assombrada vagar? O fantasma. Sou o sonho da tua esperança, tua febre que nunca descansa, o delírio que te há de matar. Isso é romântico até mandar parar, né? Muito, muito, muito exemplar do romantismo, emblemático do romantismo, né? Está falando de coisas obscuras, a expressão de um eu, um fantasma aí na jogada, quer dizer, o sobrenatural está colocado, né? Tem alguns elementos citados da natureza, e eu tenho uma forma muito fixa, né? E tem uma cadência muito clara, né? Cavaleiros das armas escuras, onde vai pelas trevas impuras, com a espada sanguenta na mão. É muito marcado o ritmo, né? Então, isso é o romantismo, né? Estamos falando de um eu lírico que se confunde com o eu empírico, essas instâncias se misturam, né? Se ele se sente oprimido, a gente tem elementos da natureza que são sombrios, né? Ou seja, a natureza, ela reflete, ou o espaço reflete o que o eu lírico está sentindo, ou na prosa o que o narrador está sentindo, né? A gente tem tudo muito claro aqui em termos de romantismo, né? E aí,